Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. Estamos aí iniciando mais um dia de estudos, de mensagens, né? Segunda-feira aí, muitos estão aí já, iniciaram o dia, e nós vamos deixar hoje mais uma mensagem do tema de textos difíceis, textos estranhos. Por que a gente fala estranhos? Temas estranhos, não que seja estranho assim, sabe, no sentido ruim da palavra. Não sei nem se existe algo estranho no sentido bom, mas alguma coisa fora do normal a gente fala que é estranho, né? Mas no sentido mais pesado, não é nesse sentido mais pesado da palavra estranho. Mas são textos que normalmente causam assim uma confusão. As pessoas pensam que é uma coisa e às vezes o texto está querendo dizer outra. E muitas vezes a gente vai conforme o que a gente acredita. Então, não é que o texto foi errado, foi traduzido de maneira equivocada, mas a nossa maneira, a nossa compreensão de entender as coisas pode estar equivocada. E a maneira de entender as coisas a gente vai ler e vai interpretar assim. Uma dessas coisas é o texto de hoje. Uma dessas maneiras, né? Nós vamos falar do texto dos espíritos em prisão. Muita gente imagina que tem espíritos por aí, né? Espíritos no sentido assim de alma penada, vamos dizer assim. A gente vê isso nos desenhos, vê em outros lugares, e sabe? E com relação a isso, inferno, quando se fala muito do inferno, a gente vai falar durante essa semana sobre o rico e Lázaro, a parábola. Então, quando se fala nessas coisas, parece assim muito místico, né? Você vê muitos, assim, eu gosto de ver alguns filmes, então, quando falo de mitologia, então nessas mitologias gregas, aí, romanas, você vê assim que viaja muito a imaginação. E esse tipo de viagem a gente acaba trazendo, mesmo crendo ou não crendo, tá? Não sei se você já ouviu, por exemplo, se você brincar com fogo, alguém vai puxar o seu pé. Como é que vai puxar o seu pé? Quem é que vai puxar o seu pé? Só se for alguém da sua casa, porque se não for, você já sabe, pelo menos eu já sei que não é anjo de Deus não vem puxar meu pé. Então, assim, o que que é isso? Sabe, muitas vezes esses espíritos, quando a gente está falando, sim, espíritos no sentido dos anjos maus. Aí sim. Agora, e nós seres humanos? Tem espíritos assim vagando por aí? É lógico que hoje o tema não é bem específico sobre isso, sobre a criação do homem, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem, o fôlego, soprou nas narinas, criou, deu fôlego e formou alma vivente. Então, o ser humano, o homem, é uma alma que vive. Literalmente, uma alma que vive. Só que na compreensão dos dias de hoje, já, né, Idade Média e até um pouco antes, falar só simplesmente a alma, principalmente por causa dos gregos, né, alguma coisa vagando por aí. Mas não vou partir por esse pressuposto de coisas que passam por entre a parede, sabe? Esse tipo de espírito, nós entendemos, pelo menos eu entendo, que é da dos inimigos de Deus, dos anjos maus que se personificam, que imitam coisas para tentar mexer, criar fantasmas, mas não existe de fato fantasmas, tá? Eu acredito, se eu morrer, acabou. Só no dia que Jesus voltar. Não vou aparecer de novo. Meu pai que faleceu não vai aparecer para mim. Em algum outro momento eu posso falar mais sobre isso especificamente. Mas como entender, já que eu tenho essa mente, como entender assim esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19? A gente vai ler um pouquinho sobre isso, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Desejo a vocês aí um bom dia. O tempo está meio, não vou dizer que está nublado, não. Tem umas nuvens. Eu acredito que essas nuvens depois vão desaparecer ao longo do dia, tá bom?
Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos falar sobre os espíritos em prisão. Que espíritos são esses, Senhor? O Senhor nos criou como alma vivente. Então, nos ajude a entender um pouquinho mais sobre isso. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. É lógico, queridos, que quando eu já começo a falar que não acredito muito nesses espíritos vagando por aí, a não ser que se refira aos anjos maus e não de pessoas, acredito que eles imitam pessoas, ok? Mas eu não acredito que pessoas. Por exemplo, eu morri, aí saiu algo de mim, assim, uma entidade. Não acredito nisso. Com certeza, existem outros textos que possam parecer que há uma entidade. E aí, sim, a gente pode falar em outros momentos, outros textos sobre isso, tá bom? Rico e Lázaro, muita gente pega, da alma que vai ficar perecendo, queimando pelo fogo dos séculos, né? A morte, que não morre, porque se queima eternamente e não morre. Pô, o bicho é tão ruim que não morre. Será que é isso mesmo? Ou será que se eu for mal, se eu for ímpio, eu vou ficar queimando pelos séculos do século, eu não morro? Eu sou tão ruim assim, a minha raça é tão ruim que, eu não, que Deus não consegue me matar? Ele só consegue me deixar queimando, 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 mas morrer mesmo, eu não vou morrer? A Bíblia fala que não vai sobrar raiz nem ramos. Se não vai sobrar nem a raiz nem ramos, então como é que eu vou ficar queimando, queimando? Porque eu seria um ramo. Eu não sou a raiz é Satanás, é o mal ali. E ele, né, ele ilude os outros ímpios, os que se tornaram ímpios. Então, não vou entrar muito nesse mérito. Tem outros textos para isso. Mas em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, eu vou ler primeiro o verso 19, depois o contexto ali. Diz assim, ó, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Misericórdia. Que espíritos são esses? Será que existiam espíritos presos, sabe, amarrados, e alguém foi lá e pregou para eles que estavam presos? E depois esses espíritos se soltaram, não se soltaram? O que, que aconteceu? Se você pega esse texto e. Gente, você lê a Bíblia de uma ponta a outra sem esse texto é uma coisa, com esse texto é outra, porque eu não vejo em nenhum canto na face da Bíblia, ia dizer na face da terra, um outro texto igual a esse. Nem a parábola do rico e Lázaro, porque ali está contando literalmente uma parábola. Aqui Pedro não está contando uma parábola, ele depois ele fala alguma coisa de batismo e tal, mas ele não está contando uma parábola, ele está contando, não vou dizer que literalmente, mas como algo que aconteceu, sabe? E aqui, olha, de novo, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Quem foi que pregou? Essa vem a pergunta. Quem foi que pregou os espíritos em prisão? Eu preciso saber quem foi que pregou. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, eu sempre disse, sempre digo, né? Primeiro eu tinha falado 2 pontos, mas são 3. Primeiro ponto, no texto tem alguma coisa que indica algo que é a verdade, mesmo traduzido para o nosso português, ou para o inglês, para o francês. Ou seja, que não é o grego ou o hebraico, ou o aramaico ali no livro de Daniel e tal. Eu tenho a Bíblia em aramaico não, traduzido do aramaico, direto do aramaico, que é a Bíblia Peshita, que é mais. Entenda, tem muita gente que acredita que os primeiros escritos do Novo Testamento foram escritos em aramaico, porque era a língua do povo e tal. Só que não tem escritos em aramaico, porque os escritos em aramaico foram do primeiro século, ou um pouco depois do primeiro século. Essa Bíblia que eu tenho, Peshita, que eu já até mostrei em algum vídeo passado, ela é tradução do primeiro século. Então a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, e no Novo Testamento em grego. Os discípulos escreveram em grego, talvez por isso que Deus deu o dom de língua para eles. Eles escreveram em grego. Eles não escreveram em aramaico, porque muita gente quer usar essa expressão para dizer que não há trindade, que foi escrito, que foi provado. Foi provado nada, não tem nada de provado.
O que está provado é que o texto está lá em grego. E o texto, quando Jesus fala lá de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, está lá, não tem nada mudado, não foi mudado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, no primeiro, quando foi escrito, não era ninguém. Ninguém. Nem existia. Então, sabe? Mas não é o tema disso. Então, aqui o texto é em grego, mas a gente vai chegar lá no grego. Mas no português, o próprio texto fala alguma coisa. Segundo, é o contexto, tá? A gente vai ler o contexto. Eu tô começando a perguntar. Pregar aos espíritos em prisão. Sim, quem pregou aos espíritos em prisão? Alguém, porque aqui está dizendo. Foi e pregou. Quem é que foi e pregou? Então, eu já estou dizendo que tem alguma coisa. Aí já está me mostrando alguma coisa que é a verdade. Porque muitas vezes a gente lê o texto, a gente entende assim. E aí, quando alguém começa a explicar, e a gente vai vendo, e a gente é verdade. Eu estava errado. E, obviamente, como fala aí de espíritos, a gente teria que ler outros textos que falam de espíritos para a gente conseguir compreender. E aí tem dois textos, pelo menos, que a gente vai tentar ler por aí, tá bom? Vamos ver o verso 18, que é o verso seguinte, o anterior ao verso 19. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo, que é Cristo, pelos injustos, que somos nós. Até aí tudo bem, queridos? Então, Cristo morreu uma vez por todas, pelos pecados, de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, então ele morreu por todos. O justo, que é Cristo, ele é o único justo, morrendo pelos injustos, que somos nós, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Ou seja, Cristo morreu na carne, ele foi pregado na cruz, ele morreu, mas ele foi ressuscitado pelo espírito, vivificado pelo espírito, ok? No qual foi e pregou os espíritos em prisão. Então Jesus foi que pregou. Ué, como é que ele pregou? Quer dizer que ele pregou quando ele estava morto? É que o pessoal não tem esse costume assim de achar que a pessoa está morta, mas ela está viva, porque ela fala com A, com B, com C. Eu estou vendo uma luz no fim do túnel e tal, né? Então, que luz no fim do túnel, queridos? Só se você estiver atravessando um túnel, que é escuro. É lógico que o inimigo vai tentar mexer com a minha mente, com a sua mente, dizendo que você teve um sonho. Porque eu senti algo saindo de mim, eu olhei a sala, olhei para um lado, olhei para o outro e voltei. É, estava morto ou não estava morto? Eu estava quase morto. Imagine o Senhor ressuscitando, descendo do céu, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. As almas vão voltar do céu assim, ó, e vai entrar no corpo da pessoa e a pessoa, opa, acordei. A ressurreição é a prova bíblica que não há alma subindo e descendo. Nesse sentido, porque nós somos uma alma vivente, mas depois que morreu, acabou. Então, mas será? Jesus estava morto. Ele morreu sexta à tarde. Passou o sábado no pó, né? No pó não, no túmulo. Ele não chegou a decompor a sua carne. No primeiro dia da semana ele ressuscitou. O texto, se você for entender literalmente, ele estava morrendo. Morreu o justo pelos injustos. Vivificado no espírito. Então, nesse dia, no sábado, se for entender ao pé da letra, querido, tem que entender tudo ao pé da letra. Esse negócio de entender ao pé da letra o que quer e o que não quer, não. É tudo ao pé da letra. Então, no sábado, enquanto todo mundo imaginava, inclusive eu, que estava dormindo ali, ele foi aos espíritos em prisão e pregou. Será que é isso? E aí, quando ele volta e ressuscita, né? Tá fora, completamente fora, pelo para mim, né? De repente para outros possa estar mais. Agora vamos continuar, porque a princípio é Jesus que pregou.
Então vamos ler o verso 20. Tá complicando, pastor. O verso 19 é pregou espíritos em prisão. No verso 18 foi Jesus que pregou. Está difícil. E no verso 20? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes. Ou então, tem espírito desobediente em outro tempo. Como assim? É aquele negócio do passado que volta para o futuro. No outro tempo foram desobedientes, quando na longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, quando se preparava a arca, a poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através das águas. Bem, os espíritos em prisão, em outro tempo, foram desobedientes. E fala do tempo de Noé. Então, os espíritos em prisão era o povo da época de Noé. Jesus, então, voltou lá? É isso? Ó, voltou? Se eu for entender literal tudo, então, Jesus morreu. No primeiro dia aí que ele estava dormindo, que era o sábado, não foi domingo, ele ressuscitou no domingo, mas ele descansou conforme o mandamento. Dormiu, estava lá, dormindo no pó. No pó não, né? Dormindo. Então, nesse período, ele voltou para o tempo de Noé, é isso? Ele pode voltar, sim, voltar no tempo, para pregar os espíritos em prisão do tempo de Noé? É isso que eu estou lendo literal? É isso. É isso que o texto está querendo dizer. Então, a minha preocupação agora some, desaparece, porque não é só os espíritos em prisão. É Jesus indo pregar no mundo dos mortos. Ah, mas a Bíblia diz que ele desceu até o inferno, pegou a chave da morte. Ali é um texto literal ou simbólico? Por favor. Eu venci, vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho as chaves da morte. Lógico, é por isso que ele vai me ressuscitar, se eu falecer. É por isso que ele vai ressuscitar todo mundo, porque ele tem poder. O diabo não tem. O diabo vai ser morto no lago de fogo e enxofre, e a Bíblia diz que a morte vai ser jogada lá. Então, hoje, por mais que o inimigo tenha o império da morte, que a Bíblia diz assim, Cristo na cruz venceu o que tinha o império da morte. A Bíblia também diz sobre isso. E agora ele é que tem a chave. Ele é a vida e ele vence a morte. Ponto. Mas Jesus voltou ao passado, além dele pregar enquanto ele estava dormindo inconscientemente, né, ou vivo, sei lá, a alma dele. Então vamos ler, vamos entender um pouquinho isso aqui. Olha só. Já falei muito, né? Vamos ver o texto aqui, olha só. Eu quero ler com você o verso, de novo, o verso 19. Pegando algumas palavras aqui nos originais, a gente vê assim que o texto não é que foi intencionado, mas a gente entende ou interpreta conforme a vontade, muitas vezes. Do mesmo jeito que eu vou fazer conforme o que eu entendo. E como muita gente tinha a crença, e tem, os discípulos não viram quando Jesus andava no meio das águas, ah, um fantasma. Como assim fantasma? Jesus não era fantasma, mas os discípulos acreditavam em fantasma? Sim. Não apareceram, não tiveram medo? Então, a crendice do povo, muitas vezes, faz com que a gente erre nas concepções. Então, vamos lá, olha só. No qual também essa palavra foi, no original, é transportado, transferido. É como se voltasse, em vez de ir, foi. Pastor foi. Não, não foi não. Ele foi transportado. Em vez dele ter ido, se é que eu posso dizer, ele voltou, vamos dizer assim. Então, ó, no qual também foi transportado, foi transferido, com que objetivo de ser transportado e de ser transferido? Para se tornar um adepto. Ou seja, talvez no sentido de influenciar para se tornar um adepto, um discípulo. Então, vamos entender o texto. No qual também foi transferido. Então, alguém foi transferido. Alguém foi transportado. Então, pastor, mas aí só está dizendo que Jesus foi transportado, foi transferido para o passado. Calma, vamos lá. Foi transferido,
foi transportado com o intuito de fazer adeptos ou discípulos e pregou. Essa palavra pregou é literalmente, foi um arauto. É o que eu estou sendo hoje. É o que todo aquele que fala em nome do Senhor, que é um arauto. Foi um arauto, proclamou como um arauto da verdade. Então, no qual também transferiu, transportou e pregou como um arauto, ok? O sentido é esse: pregou como arauto aos espíritos em prisão. Essa palavra em prisão, aos que estavam mantidos cativos. Que espíritos são esses? E aí o texto continua, mas antes de ir, olha só, eu quero ler com vocês o texto de 1 João, capítulo 4, verso 1, diz assim: Amados, 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2. Amados, não dê créditos a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, no contexto aqui, esses espíritos são os falsos profetas. Ok? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É espírito de alma penada? Não é. Não é. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, então, querido, quer dizer, Jesus Cristo é o Senhor, não. Qual é o texto aqui? Que veio em carne. Isso é muito importante. Apareceu, eu morri, euzinho aqui, morri. Fizeram meu velório. E de repente apareci para você. Eu vim da luz, que nunca veio das trevas, né? Sempre vem da luz. Eu vim da luz, é a luz do fim do túnel. Eu vim da luz, eu vim te dizer uma coisa. Faz o seguinte, você, que é servo de Deus ou serva de Deus, faça conforme a Bíblia diz. Faz assim. Para você saber, faz o seguinte. Pergunta. Você, pastor, que está vindo aí me falar algo. Você acredita que Jesus Cristo, o Rei do Universo, seja bem específico. Entenda o que eu quero dizer, porque o diabo se faz, para o satanista, o Satanás é Deus. Então, se você falar assim, crê em Deus, é vago. Você, Moisés, porque eu já disse que eu não vou aparecer nunca, mas se eu aparecer, faz o seguinte: você, Moisés, você acredita? Mas ele pode mentir, é verdade, ele pode mentir. Mas ele não vai mentir. Mas é duro para ele mentir nisso aí. Ele vai tentar inventar uma mentira no meio do caminho. Você crê que Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, veio aqui em carne e morreu para salvar os seus filhos? Ele vai dizer sim, quero ver. Então a Bíblia diz assim: Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, se ele falar pelo Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, não é dizer eu creio, confesse, confessar é viver, é falar, é fazer. E aí, antes do caboclo, antes de o caboclo falar para vocês em forma de espírito, faz o seguinte, pastor, vamos cantar um hino de louvor a Deus, a Jesus Cristo, como o Rei que vive pelos séculos dos séculos. Cante, porque a Bíblia diz que aquele que está contente, cante louvores. Olha, se eu estou vindo dos mortos para falar para você, ó, que alegria! Se vai vir um ente querido dos mortos para falar com você, que alegria! Vamos cantar!
Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, vamos confessar que ele veio em carne. Aí depois, pastor, o senhor pode me falar à vontade o que o senhor tem para falar para mim. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: não dê créditos a qualquer espírito. E ele não está falando das almas penadas. Ele está falando dos falsos profetas, porque tem muito. Então, para resolver isso, então aqui está dizendo o quê? Que esse espírito representa falsos profetas. Se você abrir em 1 Pedro, perdão, Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 14, eu já estou indo para terminar, 1 Coríntios capítulo 14, verso 32, diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ok? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, está falando em nome de Deus, então só um profeta para entender. Como é que a gente vai entender? Se você é servo de Deus, em algum momento você vai profetizar no nome do Senhor. Não estou falando profetizar paz, cura, essas coisas, não, porque profecia é o que vai acontecer no futuro e é relativo à vinda do Senhor. Esse negócio de eu profetizo para você emprego, não é, isso não é profecia. Ok? Profecia tem a ver com algo, evento futuro, e evento em que fala do Senhor, especificamente. Pouco me importa o emprego que eu tiver. Todo ser que respira e louve ao Senhor. Então, se o meu emprego ganha pouco ou ganha muito, eu tenho que louvar ao Senhor. Isso não é profecia. Isso é obediência. Se eu obedecer ao Senhor, acabou. Agora, profecia é o Senhor voltando. É o Senhor restaurando. É o Senhor me repreendendo do mal e me ensinando o caminho certo. Isso é profecia. Qualquer coisa disso, mesmo que seja o Senhor não vai ter morte, pastor. Eu estou vendo no seu caminho que o Senhor não vai ter morte. Que bom. Tanto faz se eu morrer ou viver. Se eu sou obediente ao Senhor, ainda que morra, viverá. Não é assim que diz a Bíblia? Agora, em Zacarias, capítulo 12, livro de Zacarias, capítulo 12, diz assim, verso 1. Sentença pronunciada ao Senhor contra Israel. Fala, Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Formou, forma. Sabe, queridos, não é que ele botou um negocinho lá dentro desenhado que depois vai embora. Esse espírito daqui é o homem. O homem é a alma vivente. Esses espíritos aqui de Pedro, a gente pode entender. Se eu estou lendo o texto, ó, o espírito do profeta é o profeta. Ele deu dois textos sobre isso, é o profeta. Um é falso profeta e o outro é o profeta verdadeiro, mas é espírito. Adão, uma alma vivente, um espírito aí. Mas não é o espírito que vaga. Essa outra compreensão de vagar, de ser uma entidade, como se eu sou um espírito de carne e osso, irmão. Mas eu não sou uma entidade que é só o pó e sai uma entidade chamada Moisés Pérez que fala. O que sai e que volta para Deus é só o fôlego, é o ar que eu respiro. É só isso, é o que a Bíblia me diz. Ela não me diz que esse fôlego é uma entidade inteligente. Eu sou uma entidade inteligente. Eu sou uma entidade, querido. Você é uma entidade. É por isso que os demônios fazem contato com os seres humanos, porque nós somos uma entidade. Ele também é caída e quer cair os outros, quer que os outros caiam. Então, aqui nesse contexto, você, quando morre, acabou, você não tem mais consciência, porque os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, então não tem espírito preso, tá o espírito ali, mas eles vão voltar. Então, o contexto são pessoas que foram presas. Como é que são essas pessoas cativas? Gente, quem é escravo do pecado está cativo aonde? No pecado. A salvação vem fazer o quê?
vem nos tirar do pecado, vem nos livrar da nossa condenação. Então, o texto começa a me explicar o seguinte: que foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Ou seja, Jesus pregou. E ele não pregou aqui na terra? Ele não pregou às ovelhas perdidas da casa de Israel? Ele não pregou ao povo que estava lá fora também? Aos gregos? Ele pregou aos espíritos que estavam em prisão, que estavam presos por Satanás. Quantas pessoas ele expulsou demônio e salvou? Então, o texto não está dizendo que Jesus foi e pregou a entidades separadas do corpo. O texto está me dizendo, no original, literalmente, que ele foi, olha só, transportado, transferido e proclamou como arauto. Cristo proclamou como arauto. Ele foi transferido da onde? Primeiro, no primeiro momento, do céu. É o pão que desceu do céu. Para falar o quê? Para falar como um arauto. E ele aqui na terra não era o arauto da verdade, queridos? Nossa, já deu 30 minutos. Eu vou continuar um pouquinho, eu preciso terminar isso. Foi pregado como arauto aos espíritos em prisão, ao povo que estava cativo aqui nessa terra. Então Cristo, ele veio como justo morrer pelos injustos. Deus o ressuscitou, a Bíblia diz no verso 18, no qual Jesus não morto, mas vivo, proclamando como um arauto, falou aos que estavam cativos de Satanás, aos que estavam presos, aos espíritos em prisão. Mas esses espíritos são as pessoas. E no verso 20 diz: nos quais no outro tempo, não está no original nos quais no outro tempo, no original é anteriormente, nos dias de Noé. Olha só, anteriormente negaram a fé. Não é que essas pessoas que Jesus estava pregando que voltaram ao passado, ou como se fosse uma reencarnação, né? Que os espíritos lá da época de Noé encarnaram nas pessoas. Não existe isso. O que está aqui falando, claro, é que anteriormente, nos quais, no outro tempo, anteriormente, foram desobedientes. Na verdade, negaram a fé. Ou seja, olha só, Jesus, ele pregou aos que estavam ali, aos ímpios, para se converter. É assim que a gente faz hoje? A gente não prega para as pessoas para se converter? Alguém não pregou para nós ou para nossa família e se converteu a nossa família e a gente está na igreja? E aí Deus agora está falando anteriormente, em algum tempo negaram a fé e a obediência, quando uma vez por todas a paciência de Deus, o texto está dizendo, os quais longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava na arca, o qual, a saber, 8 pessoas foram salvos da água. Ou seja, aqui está dizendo, não é que Jesus voltou, é que Jesus, o mesmo que pregou aqui, libertando os cativos, não é assim que diz? Ele até recita o texto de Isaías, vim libertar os cativos. Ele foi, libertou, está aqui, ó. Ele pregou os espíritos em prisão e transformou. Mas Jesus estava em Noé nos tempos passados para fazer o quê? O que Deus estava em Noé? Fazendo o quê? Para que Noé fosse, naquela época, um arauto. E naquela época, nos quais, no outro tempo, Jesus, no outro tempo, em tempos passados, ele não é o dono da vida, ele não é o dono do tempo, ele não criou o tempo. Então não existe tempo para Deus, porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos é como se fosse um dia. Então, nos quais, nos tempos passados, os espíritos presos,
eram desobedientes na época de Noé. Quando na longanimidade de Deus aguardava pacientemente, ou seja, enquanto Noé estava pregando para converter as pessoas. É lógico que Paulo, não Pedro, falou de algo do passado, porque o objetivo dele não era dos espíritos em prisão, ele não estava preocupado dos espíritos em prisão, ele estava querendo falar do batismo. O objetivo de Pedro nesse texto é falar de batismo, pastor. Sabia disso, queridos? Por isso ele pega o texto de Noé, para dizer que 8 pessoas foram salvas através das águas. Não é assim que a gente fala como pregador? Batize e seja salvo das águas. Aí porque o verso 22, 21 diz assim, o qual, figurando o batismo, olha só, Noé Pedro está dizendo que Noé prefigurou o dilúvio lá, prefigurou o batismo, agora também vos salva. E como é que é essa salvação? Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Como é que eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus, tendo uma boa consciência para com Deus? É isso que Pedro está dizendo. O objetivo de Pedro não é falar dos espíritos. O objetivo de Pedro, todo o texto, é para falar de batismo. Esse era evangelista. Só que ele diz, nos tempos passados, Noé pregou. Noé pregou para o povo se converter. Nesses tempos, Jesus Cristo pregou aos espíritos que estavam presos. Noé, no tempo dele, pregou aos espíritos que estavam presos. Eu e você, agora, estamos pregando aos espíritos que estão presos. Mas não é espíritos de entidade. Não, não é. Assim como Jesus falou e foram batizados, e que eu e você falamos e fomos batizados, até Noé, na época dele, ele pregou e foram batizados. Porque os que entraram na água, os que entraram na arca se salvaram das águas, o qual era a figura do batismo. Então, quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o apóstolo Pedro. Então, eu termino dizendo o seguinte, queridos: o pregar aos espíritos em prisão, nada mais, nada menos, são pessoas que estão cativas no reino das trevas. E eu e você, proclamando-os como arautos da verdade, Jesus estará em nós, será transportado em nós. Não é assim que Jesus diz: estarei convosco todos os dias, e de fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome, ensinando todas as coisas que vos tenho escrito. Quer você ser um arauto da verdade? Quer você proclamar aos espíritos que estão realmente na prisão dessa terra? Quer você mostrar para eles que há liberdade para eles, do mesmo jeito que houve liberdade para mim e para você? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, hoje o texto foi um pouquinho mais longo, mas para mim, Senhor, está bem claro que Pedro não estava querendo falar das almas. O objetivo de Pedro era falar de conversão de pessoas. Batismo. Batismo é arrependimento. Batismo não é só jogar a imundícia da carne, mas é uma indagação de uma boa consciência. É isso que Pedro diz no verso 21. Por isso, Senhor, nos ajude a entender que quando estamos falando, proclamando aos outros como arautos da verdade, estamos falando aos que estão presos, aos espíritos que estão presos, porque todos nós, Senhor, somos almas viventes. Todos nós somos espíritos, ou que servimos a Deus ou não. Mas o Senhor quer que a gente sirva ao Senhor. Nunca somos entidade sozinha do corpo. Por isso, nos ajude a entender mais e mais sobre isso. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos, Senhor, neste dia, nos ajude a sermos arautos da verdade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.